Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre energia solar, que é um dos itens da nossa ementa. Na verdade, agora a gente está entrando na produção de energia, né, que é esse nosso grande escopo dessa disciplina, de energia na agricultura. E hoje nós vamos falar sobre o aproveitamento térmico e fotovoltaico da energia solar. A energia solar, a gente sabe que ganhou uma repercussão muito grande no mercado de geração de energia nos últimos anos. Isso em função de algumas mudanças políticas que ocorreram no Brasil, e já que o Sol sempre teve à disposição, mas nós não tínhamos uma política que tornasse essa energia mais atrativa, o que aconteceu nos últimos anos. Bom, então, dentro desse escopo da energia solar, nós temos a possibilidade de aproveitar a energia solar em três grandes grupos. Na verdade, a gente sabe que a energia solar é a energia mãe, ou seja, a partir dela que todas as outras foram armazenadas ou serão convertidas e vice-versa. Então, aqui nós temos que o grande grupo da energia solar, nós podemos fazer o aproveitamento dela, o aproveitamento térmico da energia solar, onde eu vou aproveitar o calor oriundo da radiação solar. Ou ainda, eu posso aproveitar a luz oriunda dessa radiação, por duas formas. Um aproveitamento fotovoltaico, que é o aproveitamento, a conversão da luz em energia elétrica, em elétrons, ou o aproveitamento fotoquímico, onde a luz produz processos químicos, biológicos ou bioquímicos que levam ao armazenamento em outra forma de outro composto energético, tá? Então vamos nos ater agora aqui ao aproveitamento térmico. Dentro do aproveitamento térmico, eu posso ter aproveitamento térmico a baixas temperaturas, a médias ou a altas temperaturas. No aproveitamento térmico a baixas temperaturas, eu estou falando aqui de temperaturas menores que 100 graus, tá bom? Então, é onde está o maior grupo, vamos dizer assim, de aproveitamento, né? Eu tenho aquecimento de fluidos, principalmente água e ar. Para uso rural, aqui está o nosso grande foco. Eu posso fazer aquecimento de ar para secagem de grãos, aquecimento de ar para manutenção do conforto térmico em instalações animais, ou ainda posso fazer o aquecimento de água para uso em agroindústrias, em processos, enfim, pequenos processos agroindustriais que eu tenho, ou até mesmo em agroindústrias, utilizar essa água aquecida para diversos processos, tá? Posso aquecer qualquer fluido, na verdade, com energia solar. A água é a mais comum. Posso fazer ainda sistemas de refrigeração, ou seja, ciclos de refrigeração através do aquecimento com energia solar. Posso ainda fazer a evaporação de qualquer fluido, ou seja, posso utilizar isso aqui, essa energia para, por exemplo, um processo comum da produção de sal. Sal que a gente utiliza, o sal marinho, é feito por processo de evaporação através da radiação solar térmica. Tenho a destilação, então tenho processos, por exemplo, de produzir água destilada utilizando luz solar. Eu faço um destilador solar de água, e aí a gente tem água destilada para qualquer uso, inclusive isso aqui utiliza-se muito para fazer a desinfecção de água, por exemplo, a gente pode fazer utilizando um destilador solar. Ou ainda geradores de vapor, tá bom? Só que aqui, lembra que as temperaturas estarão baixas, então, nesse processo de gerador de vapor aqui, as potências serão relativamente pequenas, tá certo? Já quando eu trato dos processos de aproveitamento com médias temperaturas, estou falando de temperaturas variando entre 100 e 1000 graus, estou falando nos fornos solares ou em geradores de vapor de água. Nesses aqui, sim, já tem potências maiores, mas aqui eu preciso ter uma forma com que a energia solar, os raios solares, sejam concentrados para uma área, e aí sim eu conseguir atingir altas temperaturas, tá bom? Sem concentrador, eu não consigo fazer isso. Os fornos solares são sistemas em que eu tenho concentradores, por exemplo, cilíndricos, como se fosse uma meia-lua, e ali o sol é com uma superfície espelhada, e aí todos os raios solares são concentrados para um único ponto, e eu consigo cozinhar qualquer alimento, por exemplo. E aqui eu tenho temperaturas acima de 1000 graus, são conseguidos com fornos solares parabólicos, tá? Mesmo processo é isso aqui, com uma parábola, uma concha, e aí você concentra todo o raio num círculo de 360 graus para um único ponto, que é um ponto central, consegue atingir temperaturas mais altas, tá bom? Aqui a gente tem os processos fotovoltaicos, vindo do aproveitamento fotovoltaico, que a gente vai estudar aqui hoje,
que é a geração de energia elétrica através da radiação solar. E no aproveitamento fotoquímico da energia solar, a gente tem o próprio processo de fotossíntese, tá bom? É um deles. Nós não vamos estudar aqui agora, veremos mais para frente lá quando a gente falar de energia da biomassa. Vamos seguir. Bom, então, quando a gente fala de aproveitamento solar, o que a gente está fazendo, na verdade, é aproveitar parte da radiação solar, né? Por que parte? Porque nós não damos conta de utilizar toda a energia recebida, né, pela Terra do Sol. Então, a constante solar, né, que ou seja, é a constante que relaciona quanto de energia o Sol emite por metro quadrado, a constante é de 1.367 watts por metro quadrado. E essa é a quantidade de energia que incide numa superfície, né, em um metro quadrado. Isso que incide de forma normal a área e, obviamente, por unidade de tempo. Então, joule por segundo por metro quadrado, eu tenho ali watts por metro quadrado. Então, no topo da atmosfera, o quanto chega é 1.367 watts por metro quadrado. Considerando toda a área da Terra, né, nós recebemos aí algo em torno de 1,5 vezes 10 a 18 kWh ano, tá bom? Isso aqui é muito mais do que todo o globo consome de energia, mas nós não conseguimos aproveitar. Só para a gente ter ideia, em condições atmosféricas ótimas, tá? Ao nível do mar, esse 1,5 vezes 10 a 18 cai para 1 kW por metro quadrado. Aqui não está por ano, se a gente fizer a soma aí a gente teria essa relação. A 1.000 metros de altitude isso aumenta um pouquinho, né? Porque eu já tá mais próximo. Nas montanhas mais altas e fora da atmosfera a gente retorna à constante solar. Bom, essa radiação solar, pessoal, ela na realidade radiação é o processo de troca térmica, um processo de transferência de calor. Nós vimos lá em Fenômenos dos Transportes, é um dos processos de transferência de calor, como o calor é transferido. Ele não precisa de meio para ocorrer e ele é feito através de dois corpos com diferentes temperaturas. Então, o Sol tem uma temperatura muito maior que a da Terra, então ele emite radiação para a Terra em função desse ΔT que ocorre entre ambos. A radiação que ele emite, sendo uma onda, eu coloquei aqui para a gente relembrar, aqui está o espectro de ondas que a gente tem, que a gente conhece, né, aqui na Terra, as ondas que nós temos possibilidade de manipular. Então, aqui tem os comprimentos de onda, tá nessa linha aqui, né, e a frequência em que ele é emitida. O Sol, né, a temperatura dele é de 6.000 graus, então, ele emite, o espectro de radiação dele tá no que a gente chama de espectro visível, né, ou na luz. E, então, se a gente pegar em toda aqui esse comprimento de onda, o Sol emite bem nessa região aqui, tá bom? Grande parte dela. Há um pouquinho da luz aqui no ultravioleta e um pouco no infravermelho. Aqui na ultravioleta, 50% da energia está aqui e 9% no ultravioleta. E o restante está dentro do visível, né? E é isso que faz, inclusive, a gente ter condição de ver alguma coisa aqui na Terra, né? Porque a gente utiliza esses raios solares que chegam aqui. E uma parte desses raios no ultravioleta e no infravermelho a gente pode aproveitar de outras formas. Dentro desse espectro aqui, tá? Dessa relação está a fração de calor do Sol. Bom, aí agora para a gente entender como é que chega aquele tanto de energia lá no topo, né? E o que acontece aqui. Então, quem já passou pela disciplina aí com o professor Adilson de agrometeorologia, já tem conhecimento talvez desse mesmo gráfico aqui, que é bem comum. Então, se a gente considerar que a constante solar se fosse em 100 unidades, tá? Cerca de 23 unidades, ou seja, 23% dela chega na Terra na forma de radiação direta. Ou seja, dos 100%, 23 chegariam como radiação direta em que eu poderia aproveitar para uso direto da energia solar. O restante, ele é absorvido, né? Ou seja, pela própria Terra, né? Pelo próprio albedo do planeta. E ainda as nuvens também fazem uma difusão dessa parte. Então, os outros 77 estão divididos, né, em serem absorvidos por vapor d'água, por nuvens, ser difundido por outros gases, a radiação que é refletida, né, a radiação difusa e assim por diante. Então,
para nós a gente teria algo em torno aí de 23% da radiação que chega sendo radiação direta para o aproveitamento solar. Então, esse aproveitamento solar, daqueles 23 mais ou menos que nós colocamos lá, como a média, ele depende de alguns fatores. O primeiro fator que define quanto nós vamos efetivamente conseguir aproveitar é a posição no globo. Então, a posição em que nós estamos localizadas no globo define quanto de energia chega. Aqui nessa figura tem inclusive uma demonstração que é outra questão importante, né? Que é em função do movimento da Terra em torno do Sol, né? E do movimento da Terra em torno do próprio eixo, nós temos diferenças de exposição à radiação solar, dependendo do local no globo e ainda da época do ano que nós estamos. Se estamos no verão ou no inverno, em cada hemisfério, ou ainda se estamos... Não, isso mesmo. Verão e inverno no hemisfério, não tem mais nada não, tá? E aí, algumas regiões, como aquelas regiões que estão mais próximas à linha do Equador, recebem mais insolação do que qualquer outra no globo, e quanto mais eu vou me aproximando das nossas calotas polares, tanto o norte quanto o sul, eu vou reduzindo essa incidência de energia só de radiação solar direta, tá bom? A gente vai tendo cada vez mais difusão, cada vez mais difícil de chegar a essa radiação direta. Então, nós que estamos próximos aqui à linha do Equador, temos mais incidência de radiação solar do que outras partes do globo. Além disso, se eu pegar um ponto fixo, né, a posição no tempo é muito importante, justamente por causa dessa rotação em torno do próprio eixo da Terra. Então, nós temos o verão e o inverno, e ainda assim nós temos o dia e a noite, manhã e tarde. Então, tudo isso é importante para incidência de radiação solar. Além disso, as próprias condições atmosféricas, porque eu posso estar no melhor dia, no melhor lugar, mas eu tenho muitas nuvens, por exemplo, eu vou reduzir bastante a minha incidência de radiação direta. Então, todas essas coisas influenciam muito. Então, é difícil você ter uma condição equilibrada ao longo de todo o ano, uma condição que seja estável ao longo de todo o ano. Ela é muito variável, a incidência de energia solar e consequentemente, o seu aproveitamento. Aqui nós temos um gráfico que é muito bacana, que indica para nós esse chamado Atlas Solarimétrico do Brasil. Ele indica para nós quantas horas diárias de sol, média anual, né, nós temos aqui no Brasil. E aqui lembra, são horas de sol no ano, considerando tudo, verão e inverno, e obviamente ao longo das 24 horas aí, quantas horas efetivamente incidiram de radiação direta, tá bom? Aí veja só, nós temos ali as horas variando de 3 a 10, pintadas em azul até vermelho, né? E aí vamos nos ater aqui à nossa Sinop, né? Estamos aqui assim mais ou menos, ó. Nortão aqui, ó. Aqui em Sinop nós estamos numa faixa que varia algo em torno de 5 horas, né? Pela nossa cor aqui. Então, nós temos efetivamente ao longo do ano 5 horas de radiação solar. Pô, professor, mas que é isso? Aqui em Sinop, né? Parece que tem 2 sóis para cada um. Isso sim, nessa época que nós estamos vivendo agora na seca, mas quando chega a época da chuva, nós pegamos dias inteiros sem incidência de radiação direta. Por isso a nossa média cai. Então, nós temos uma variação sazonal bastante grande. Se a gente pega agora aqui as regiões no Nordeste brasileiro, principalmente no semiárido, aqui dentro do Piauí, Tocantins não chega tanto, mas Bahia, Piauí, Ceará, Paraíba, bem nessa região mais seca, eu tenho aqui incidências aí na ordem de 8 até 9 horas dia de sol, né? E aí, por incrível que pareça, nós temos a nossa Amazônia com baixa incidência, baixa insolação diária, né? Acre, Rondônia, áreas do Amazonas e Pará, recebendo baixa insolação. Isso porque, por conta do regime de chuva, né? Nós temos uma região em que a precipitação é muito alta, nós temos condições atmosféricas ruins para essa insolação direta. Mas, de forma geral, o Brasil é um bom local para aproveitamento de energia solar. Aqui nós temos já, não mais a hora, né? Mas nós temos a média de radiação solar diária, tá? Quantos watts hora por metro quadrado dia chega em cada região. Aí agora a coisa parece fazer um pouco mais de sentido, né? Então aqui, ó, Cuiabá, onde tem 3 sóis para cada um, e aqui Sinop, né, vai estar um pouquinho mais aqui para cima, vai estar, deixa eu ver, mais ou menos aqui assim, né?
a gente vai estar em torno aí de 5.500, vindo até 6.000 watts-hora por metro quadrado dia. Nós temos aqui, ó, de novo, o semiárido nordestino com maiores insolações, região sul com insolação menor, né, com radiação menor incidente, isso em função já da distância da linha do Equador, né, e aqui já na região amazônica também a baixa insolação é dada das condições atmosféricas desse clima tropical chuvoso que a gente tem lá. Bom, como é que a gente pode então aproveitar essa energia solar, né? Nós podemos fazer aproveitamento, o que nós vamos estudar aqui é o aproveitamento direto da energia solar, tá bom? Então, o primeiro deles é o aproveitamento térmico, tá? Da energia solar. Uma das técnicas é o que a gente chama de aquecimento solar passivo, ou seja, onde eu uso o calor vindo da radiação solar para aquecer ambientes, de forma passiva, ou seja, eu não tenho coletor, não tenho concentrador, não tenho nada. Eu tenho a construção adaptada a aquecer com o recebimento da radiação solar. Isso tem bastante utilidade no meio rural, principalmente para manutenção da ambiência dentro de espaços que são destinados aos animais de produção, tá bom? Então, principalmente aviário, suinocultura e tudo mais, a gente pode pensar nessa estrutura de forma com bastante carinho, assim, porque o sol pode nos ajudar bastante. Então, nesse processo de aquecimento solar passivo, nós temos a penetração e absorção da radiação pelas próprias edificações, a iluminação natural ou aquecimento de ambientes, e aí a gente vai ter que usar algumas técnicas mais sofisticadas de arquitetura e construção para que isso ocorra. Aqui eu tenho um exemplo de como é que isso poderia funcionar, né? E obviamente aqui é uma casa, a gente não encontra isso muito, esses desenhos para a área rural, mas a gente pode perfeitamente adaptar tudo isso para as construções rurais. Então aqui eu tenho ali os itens que para nós importam, né? O item é o 3, que são as clarabóias e as janelas, ou seja, são áreas envidraçadas no teto e nas paredes que permitem a penetração da radiação solar direta. Tenho ainda aqui floreiras ali que reduzem a temperatura. Eu tenho vidros especiais que garantem a passagem da luz, mas não permitem a passagem do calor, por exemplo, se for esse o caso. Eu posso ter paredes revestidas para evitar o aquecimento do ambiente, ou se eu quero fazer o aquecimento do ambiente, eu posso ter o inverso, e assim por diante. Então, eu posso permitir a entrada da luz, bloquear a entrada do calor, ou o inverso, permitir a entrada do calor e também da luz, né? E utilizar sistemas no telhado para retirada desse calor ou para entrada desse calor também. Outro detalhe importante quando a gente faz esse aproveitamento, esse aquecimento, né, das instalações, ou até mesmo evitar que essas instalações aqueçam, é o posicionamento delas. Então é preciso pensar em posicionar as edificações, né, no sentido leste-oeste, de forma que o sol passe o máximo a pino sobre o telhado da nossa construção, seguindo o alinhamento dessa água mestre do nosso telhado, né? Se eu faço o contrário, né, o que acontece? A minha edificação ela fica inteira, as paredes inteiras expostas à radiação solar por muitas horas do dia, o que vai levar a um grande aquecimento dessa estrutura, né? Agora, quando eu falo em aproveitamento térmico da energia solar, o grande uso é quando eu faço o aquecimento de fluidos, e esses fluidos vão ser utilizados, aquecidos em algum lugar, seja numa casa, seja dentro de uma fazenda, seja numa ordenha, seja numa agroindústria onde eu estou produzindo queijo, ou fruta, ou qualquer coisa. Onde eu precisar de água quente, a energia solar é muito útil para isso, tá? Então aqui a gente vai fazer aquecimento de qualquer fluido. Outro aproveitamento importantíssimo é para aquecimento do ar de secagem de grãos, frutas, principalmente para desidratação de frutas. É uma energia muito, muito útil, muito válida e que realmente consegue atingir o que a gente precisa para fazer. A gente vai trabalhar aqui com temperaturas inferiores, né, a 100 graus e, obviamente, o setor de residencial e serviços é onde tem grande utilidade hoje. Mas o meio rural tem grande potencial e aproveita muito pouco dessa energia solar para água quente, né? Então, aqui é o que a gente chama de aproveitamento térmico ativo. Tá? O que é isso? Então, é quando eu faço o aquecimento da água, ou seja, eu vou instalar um coletor de radiação solar, onde o meu fluido vai passar por esse coletor. Quando ele passa, ele é aquecido e depois ele é reservado ou é conservada essa energia para um uso posterior, tá? Aqui tem um exemplo, a gente vai discutir
aqui sobre cada um desses elementos. Bom, o dimensionamento desse sistema passa efetivamente por dimensionar primeiro o consumo de água, né? Então, se eu tenho lá dentro de uma... Aqui os exemplos estão para uma casa, mas eu posso fazer isso para um aviário, eu posso fazer isso para uma pequena agroindústria, para um sistema de ordenha, enfim. Aqui eu tenho, por exemplo, o dimensionamento do consumo de água de uma casa. Então, eu tenho a ducha, o lavatório. Então, por exemplo, uma ducha gasta 6 litros por minuto, de 6 a 12, né? Uso aí uns 10 minutos, aí cada um vai ter um uso, né? Cada um de nós vai ter um comportamento de uso. Temperatura final entre 30 e 40 graus, 35 a 40 graus. Né? E aí assim vai. Quando eu somar todos os consumos, eu tenho o consumo final de água quente que a gente iria utilizar, tá? Aqui, só para a gente ter ideia da produção de energia em diferentes cidades, só relacionando aquilo que a gente falou sobre o Atlas Solarimétrico e sobre a radiação direta. Então, eu tenho que, ao longo dos meses, a minha energia em qualquer lugar do Brasil, ela muda bastante. Então, é preciso pensar nisso quando eu tenho um aproveitamento térmico, ou ativo, passivo, ou até mesmo fotovoltaico, que a gente vai falar lá para frente. É preciso pensar nisso porque, ao longo do ano, ela não é estável, ela vai ter variações ao longo do ano. O dimensionamento passa ainda por determinar a inclinação em que esse coletor vai ser instalado, né, para que essa captação seja máxima. Então, é preciso que esse coletor esteja virado para o norte, né, onde o sol vai estar a maior parte do tempo, aí, tanto no inverno quanto no verão, mais próximo ou apontado para esse coletor. Além disso, eu preciso inclinar esse coletor também com relação à latitude do local e acrescentar 10 graus aí para que essa captação solar dessa energia seja realmente efetiva e orientar isso no telhado, tá? Ok. Quando a gente fala agora aqui desse aproveitamento, como é que a gente faz? Então, aqui eu tenho o sistema ele é composto pelas placas, pelos coletores, pelo reservatório, que comercialmente é chamado de boiler, que é o termo em inglês para esse reservatório, mas é um reservatório térmico, e ainda eu vou ter a minha caixa d'água de água fria, ou seja, a minha fonte de água fria para abastecer meu sistema, tá? Numa casa, como é que ele funciona? Eu tenho o meu sistema de água fria isolado para abastecer o banheiro, cozinha, onde for, e em qual dessas peças, ou qual desses cômodos eu queira ter a água quente, eu faço a instalação separada. Então, eu tenho uma outra rede hidráulica, agora uma rede hidráulica preparada para receber água quente, e ela vai então passar nas minhas paredes e chegar no cômodo que eu queira. Então, por exemplo, eu vou instalar na minha casa e eu quero meu chuveiro com água quente vinda desse sistema. Então, eu vou ter que descer na parede o cano de água fria e vou ter que descer o cano de água quente. E aí, lá na hora do uso, eu faço a mistura das duas águas para que a temperatura esteja confortável no uso, tá bom? No caso de uma agroindústria, por exemplo, em que você vai fazer o uso para higienização, por exemplo, para desinfecção de algum local, você consegue fazer isso, às vezes, sem misturador, né? Só vai usar água quente, pode ser uma necessidade. Só para vocês terem ideia, aqui em casa a gente tem água quente com coletor solar, as temperaturas atingem até 90 graus, tá? É água para fazer chimarrão, pode botar na torneira e tomar o chimarrão tranquilamente. Então, tem bastante uso, bastante utilidade nas propriedades rurais, e investimento bem barato, tá? Investimento pouco em relação ao que você tem. Payback desse sistema aí hoje está algo em torno de 2 anos, você paga a redução de energia elétrica para aquecimento de água, tá bom? Para a gente instalar esses sistemas, o dimensionamento é feito pelo consumo de água. Olha, imagina que aqui em casa a gente tem 4 pessoas, eu tenho um consumo X de água e eu vou somando todos os pontos. Quero água quente na cozinha, eu quero água quente no meu chuveiro, quero água quente na minha pia para escovar o dente, eu quero água quente no tanque para lavar roupa, enfim. Vocês vão definir nos pontos e aí depois a gente vai fazer uma tabela somando todos esses volumes, essas vazões. Para a gente instalar, eu posso instalar esse sistema, né, em dois arranjos, em 3 arranjos, né? Aqui está 2, mas está faltando um. Aqui são os 2 principais que a gente tem hoje mais no mercado aí. Eu tenho o que a gente chama de sistema de circulação natural por termosifão
e o sistema com circulação forçada com bombeamento. E eu ainda tenho um sistema chamado de sistema a vácuo, que fica tudo junto, o boiler e a placa. Ele não é muito comum, mas tá aí, tá no mercado. A instalação em termosifão, moçada, é a mais utilizada, né? Mas você precisa de ter o telhado preparado para ele, porque veja só, não há bombeamento de água, tá? Então a própria diferença de densidade faz com que a água circule e retorne. Então veja só, a caixa d'água abastece a base do meu reservatório. Esse reservatório, então, não tem divisão nenhuma dentro, tá? A água ela fica meio separada assim, em cima fica quente, embaixo fica fria por diferença de densidade. E aí ela desce, então, para o coletor solar. E como o coletor tem toda essa pressão de água aqui em cima, ele vai forçar, ela vai circular dentro do coletor e depois, por diferença de temperatura, ela vai retornar para o boiler. E aí eu vou fazendo é um ciclo, ele vai indo, voltando, até chegar à temperatura que eu vou utilizar, tá? Então, aqui não tem bomba, não tem nada, é tudo feito pela gravidade mesmo. Na instalação a vácuo, eu tenho junto, o boiler fica junto com as placas. Então, o que acontece? A água vem, o sistema fica todo fechado. Então, a água vem, entra nesses, são tubos de vidro. Esses tubos aqui recebem a água, né? Aquece a água e, por diferença, a água retorna para o tanque já aquecida, tá? Então, são tubos a vácuo que já são conectados direto na placa e fica o boiler e o coletor fica do lado de fora do telhado. No termosifão, o boiler fica dentro do telhado junto com a caixa d'água e só o coletor fica para fora. E o sistema com instalação com bombeamento, que é, por exemplo, muito comum em piscinas, né? Mas às vezes a casa ou o telhado da sua instalação, da sua agroindústria não permite fazer, não tem caída, não tem queda, não tem como eu colocar a caixa d'água, né, nessa diferença de altura, então eu preciso bombear, tá? Então eu vou pegar, vou passar a minha água, vou bombear ela e vou jogar para o coletor. Na hora que atingir a temperatura, ele para de bombear, por exemplo, e aí já vai fazendo esse circuito. Isso aqui a gente poderia fazer, por exemplo, eu preciso de ter um tanque de água quente dentro de uma agroindústria, você manda esse tanque aqui aquecer lá na placa solar, retorna e vai ficando aquecida o dia todo. Então, isso é bem útil mesmo, o pessoal utiliza pouco esse potencial. As eficiências dos coletores solares, ela é calculada pela diferença de temperatura da entrada e a temperatura ambiente, tá? Dividido pela radiação solar. Mas para vocês terem ideia, as eficiências variam de 40%, né, até 75% a eficiência de coleta. Então, ele é muito eficiente mesmo, tá? Vai ter diferença de marca, de fabricante, de modelo, mas varia em média aí, algo em torno de 50%. Os coletores solares também participam do programa Procel, do Inmetro. Então, você vai encontrar o coletor solar com essa etiqueta, né, do Procel, e aqui mostrando a eficiência dele de coleta. Obviamente, quanto maior essa eficiência para vocês adquirirem, melhor, né? Aqui, para vocês verem como é que é o sistema do reservatório, né? Então, o reservatório é um reservatório simples, uma caixa de aço, e essa caixa de aço inoxidável aqui, ela tem, então, por dentro uma chapa, toda soldada, toda fechada. Eu tenho um isolante térmico, aqui esse isolante térmico geralmente lã de vidro, ou lã de rocha, alguma lã isolante, e fora eu tenho um outro corpo, uma outra chapa para poder manter esse cara todo fechado ali. E além disso, eu tenho que ter um sistema auxiliar de aquecimento, porque o que acontece? Imagina, por exemplo, as pessoas que utilizam energia solar e nos banheiros, por exemplo, só tem duchas que não tem aquecimento direto lá na ducha, não tem essa nossa ducha Lorenzetti, por exemplo, né? Então aqui o próprio boiler tem uma resistência, em que nessa resistência aquece aqui a água para ser utilizada lá no ponto final. Bom, retomando aqui, moçada, então o dimensionamento, agora compreendido melhor o sistema, a gente vai entrar com mais detalhe na parte de dimensionamento desses sistemas de água quente, tá bom?
Para a gente determinar, a primeira coisa que a gente determina é o volume de água aquecida necessário. Então, eu vou precisar levantar quais são os pontos de consumo de água quente na casa, ou na indústria, ou na fazenda, enfim, na ordenha, no meu aviário, em qualquer lugar eu vou definir isso. Vou contar também o número de usuários, né, quantos pontos, nesse ponto, quantas vezes é utilizado esse ponto, a frequência de uso e o nível de conforto, ou seja, qual a temperatura que eu quero atingir ali. Aqui a gente vai precisar definir o nível de conforto de cada peça. Aqui eu tenho uma tabela de exemplo, essas tabelas a gente acha disponível na internet. Aqui eu tenho uma tabela para uso doméstico, mas a gente pode achar e encontrar aí para uso rural também. Não é comum, então nós vamos ter que utilizar como base alguns artigos científicos ou até mesmo a experiência de uso que você já tem hoje lá instalada, né? Mas a gente vai definir isso, ó, quantos litros por pessoa, quantos litros por hora, quantos litros por segundo e assim por diante, a gente vai definindo para cada um, né? Depois disso, a gente vai somar os consumos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela, né? Por exemplo, ó, vou usar a ducha 5 vezes, eu tenho 5 pessoas numa casa, vou usar a ducha com consumo aí de 80 litros. Meu lavatório vai usar 7 vezes 5, e assim vai. Então, vou ter o consumo total, por exemplo, aqui 610 litros por dia. Né? Então, estima-se que eu precise de um reservatório aí de algo em torno de 600 litros de água quente para suprir esse consumo. Em média, pessoal, para uso doméstico, você pode colocar algo em torno de 100 litros de água quente por pessoa, tá? Para armazenar. Então, a gente primeiro calcula quanto de água quente vai precisar e depois vê a placa que vai suprir isso. Então, 100 litros para consumo doméstico, 100 litros por pessoa é ok. Então, se você tiver 4 pessoas na residência, você vai ter que ter um reservatório de 400 litros e assim por diante, tá bom? Feito isso, a gente vai para o cálculo da área, do número de coletores, né? Então, a gente vai precisar definir o eficiência do coletor, a temperatura do local, a radiação solar incidente e o volume de água necessário. Isso, para a gente fazer isso, nós vamos precisar primeiro encontrar fabricantes desses equipamentos. Por quê? Porque o fabricante, a gente não vai fabricar coletor solar, a gente vai usar coletor solar. E nem dimensionar. Por que nós não vamos dimensionar? Porque como são equipamentos que já são vendidos prontos, eu só vou selecionar esses equipamentos. Então, eu vou definir o meu fornecedor, e lá no site do fornecedor ou na tabela dele que tiver no seu vendedor físico, você vai encontrar quantos metros quadrados daquele coletor você vai precisar para aquecer 100 litros de água. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela que, para São Paulo, eu preciso de 1,75 a 1,85 metros quadrados para cada 100 litros. Então, se eu precisasse de 600, eu faria 6 vezes esse valor aqui para saber quantos metros quadrados de coletor eu teria. E assim por diante. Por que tem diferença das cidades? Por conta da radiação solar incidente. Então, a gente precisaria encontrar para Sinop, né, ou para uma cidade próxima da nossa realidade de radiação solar, qual a área quadrada daquele fabricante para 100 litros de água. Então, vai ser simplesmente seleção mesmo de equipamento. Ou, se não, professor, eu não quero selecionar, eu vou construir o meu. Beleza, aí você vai ter que fazer por aqui. Nós vamos utilizar a equação do balanço de energia, onde aqui eu tenho a radiação horária média mensal, né, kWh por metro quadrado. Eu tenho a área do coletor, que é o que eu vou determinar aqui, e a eficiência dele. Então, você pode construir o seu, tá bom? Fazer seu sistema de placas e coletor solar, calcular a eficiência dele e depois utilizar a massa de água que vai ser aquecida vezes o calor específico da água vezes ΔT que você quer levantar. Você vai ter definido aí a sua área, tá? Aqui, só para a gente ter ideia, o quanto que ao longo dos meses isso pode variar efetivamente, né? Isso aqui é uma instalação com 2 inclinações diferentes de telhado das placas, né? E o quanto que melhora ou mantém próximo ao longo dos meses, né? No ano. Esse aqui é para a cidade de São Paulo, um exemplo que eu peguei, mas quanto pela incidência que a gente tem, pela radiação, quanto que ele conseguiu coletar. Lembrar que a instalação sempre tem que ser para face norte, né? E isso funciona para qualquer tipo de coletor, eu tenho que ter esses cuidados. Agora, a gente vai dar uma pincelada sobre o aproveitamento a partir do efeito fotovoltaico, tá bom? Que é o que está na crista da onda aí, né? Então, o que é esse efeito fotovoltaico? Eu tenho alguns materiais que eles são materiais ativados eletricamente por fótons, ou seja,
quando vem a radiação, vem a luz, né, o fóton atinge esse material. Na hora que o fóton atinge aquele material, ele excita os elétrons que estão na última camada de valência do material que compõe aquela placa, ou aquela célula. E a partir do momento que ele excita esse material ali, esse fóton chegou, excitou aquele elétron, esse elétron, então, ele dá um salto, né? E quando ele dá um salto, então, ele começa a criar essa cadeia de formação de corrente. Então, eu tenho o eletrodo positivo, o eletrodo negativo, né? E eu tenho esse material nesse meio, e esse material, então, vai cedendo elétrons para esses caras, e aí eu vou gerando corrente e tensão. Essa geração de corrente, ela é gerada em corrente contínua, tá bom? Os elétrons são gerados em corrente contínua. E a tensão de saída é na ordem de 0,6 volts para cada plaquinha dessa daí. O material que é usado, o material que faz esse processo de produção dos elétrons, né, de produção de corrente através desse movimento de elétrons, o material mais utilizado é o silício, tá bom? Que é um material que faz ou que tem essa capacidade de produzir elétrons. O silício ele é apresentado em 3 formas, tá, na natureza, chamado monocristalino, policristalino ou amorfo. Dessas 3 formas, tá? Percebam que a monocristalina é que está mais organizadinha, é que a gente tem um melhor aproveitamento. E quando eu vou indo do policristalino para o amorfo, eu vou perdendo essa capacidade de geração de energia. Só para vocês terem ideia aqui, as placas de silício monocristalino, a eficiência dele é na ordem de 19%. Então, do que chega a energia, ele consegue converter 19% em energia elétrica. Para o policristalino, 17%, isso aqui é eficiências médias hoje no mercado brasileiro. E eu tenho o que a gente chama de filme fino, que não é o amorfo, é um filme produzido como se fosse um tecido mole, maleável, contendo esse elemento, mas a eficiência dele é na ordem de 11%, mais ou menos metade do monocristalino. Para o silício amorfo, vai estar na ordem aí de 8% de eficiência. Então, as eficiências vão reduzindo muito conforme eu vou saindo do monocristalino. Então, hoje a gente tem placas de silício monocristalino, é o que mais a gente encontra. Os policristalinos são mais baratos, mas as eficiências são menores. E hoje no mercado a gente já tem placas que atingem 22% até 25% de eficiência. Isso é o máximo que a gente consegue hoje, tá? Os módulos fotovoltaicos, eles são compostos, na verdade, por células fotovoltaicas. Então, uma célula fotovoltaica, todo mundo já teve aquela calculadora que funciona com energia solar, né? Alguma vez na vida. Ali eu tenho um pequeno módulo fotovoltaico, formado por algumas células fotovoltaicas. Então, sendo células elétricas, eu posso montar o circuito em série ou em paralelo, tá? Quando eu monto em paralelo e as tensões de saída são muito baixas, lembra que era 0,6 cada célula, a minha tensão é mantida e eu somo a corrente, né? Então isso não me interessa muito. Eu preciso de ter tensão relativamente alta para conseguir fazer alguma coisa com isso. Então eu vou arranjar essas células num arranjo mais comum, um arranjo em série. Então eu pego a célula, coloco em série e vou fazendo esse arranjo nas minhas placas e formando módulos. Dentro de cada módulo, então, eu tenho cada módulo gerando uma tensão de 12 volts ou 24 volts. Então, o mais comum, gerando 12 volts em corrente contínua. Esses módulos, então, as características elétricas dele, quando eu vou juntando essas células, eu tenho uma tensão de saída, eu tenho corrente curto-circuito, eu tenho potência máxima, eu tenho corrente em potência máxima e eu tenho a tensão em potência máxima. Então, aqui, esses são os elementos que eu vou utilizar no meu dimensionamento. Só para vocês terem ideia, dependendo da incidência de luz que eu tenho, quantos watts por metro quadrado está incidindo, eu tenho geração de corrente variando para a mesma tensão. Então, eu mantenho a tensão, mas a corrente baixa muito. Então, ao longo do dia, eu tenho uma variação grande de corrente sendo gerada pelos meus módulos, tá? Um detalhe importante é que a temperatura ela tem um efeito muito, muito complicado nos meus módulos, tá? A cada vez que eu vou subindo a temperatura nas placas, esse efeito fotovoltaico vai sendo reduzido, a eficiência das placas vão sendo reduzidas, minha potência de saída vai sendo reduzida. Então, se a radiação solar vier só na forma de luz, seria sensacional para a fotovoltaica. Mas como vem luz e calor, o calor reduz a minha eficiência. Aqui em Sinop, então, né, no Mato Grosso, com esse calorzão que nós temos, reduz ainda mais.
Agora aqui só para a gente entender como é que isso é instalado. Nós temos a possibilidade de instalar sistemas fotovoltaicos em 2 arranjos. O primeiro arranjo é chamado de arranjo off-grid, ou seja, fora da rede. Esse arranjo praticamente não existe mais, porque ele é um arranjo bastante caro e de grande manutenção. Então eu tenho, né, o painel fotovoltaico. Do painel fotovoltaico ele gera, lembra, corrente contínua. Eu tenho então essa corrente contínua levada para um controlador de carga. Esse controlador de carga leva para um banco de baterias, onde essa energia vai ser armazenada durante o dia para ser usada à noite. Quando ela for usada, ela vai passar por um equipamento chamado inversor, né? Inversor de corrente. Ele vai inverter a corrente contínua para a corrente alternada e aí eu vou entregar então para o uso final. Então aqui eu faço a coleta de dia, armazeno nas baterias e à noite uso as baterias. Esse é chamado sistema off-grid, fora da rede. Quando a gente não tem energia elétrica no local, essa é uma das possibilidades. Mas foi aqui, com esse processo, com esse sistema, chamado sistema on-grid, ou sistema na rede, que popularizou o uso da energia fotovoltaica. Se a gente falasse que energia fotovoltaica 5 anos atrás, sob o sistema on-grid, eu estaria louca da cabeça. Não existia no Brasil, praticamente. Só grandes usinas conseguiam ligar na rede. Hoje a política brasileira já permite que pequenos produtores gerem e entreguem isso para a rede. Então o que acontece? Eu tenho meus painéis fotovoltaicos. Esse painel fotovoltaico não tem mais bateria, já cai direto a corrente gerada num inversor. Esse inversor de frequência, ele pode mandar a minha energia para dentro da minha casa para uso na hora, ou então ele manda para o meu relógio, que é um relógio bidirecional, ele contabiliza o quanto eu envio para a rede e o quanto eu retorno da rede. Aí eu mando para a rede corrente alternada e a rede distribui para outro consumidor. Esse relógio, então, o que vai e o que volta, ele faz a conta e eu vou pagar só mesmo, efetivamente, o que eu uso. Então, essa aqui, moçada, são os aproveitamentos que a gente tem hoje no meio rural. Grandes possibilidades de uso. A gente tem, com o avanço da energia fotovoltaica on-grid, a gente tem hoje o meio rural sendo um grande potencial. A gente tem que ter bastante cuidado com o uso da energia solar, em função principalmente dos fornecedores. A gente tem bastante gente hoje, bastante empresa que acaba vendendo gato por lebre e a gente tem que ter bastante cuidado, bastante atenção quando vai contratar um serviço desse para comprar esses equipamentos. No seguinte sentido, os equipamentos, eles vão sofrendo alterações de melhoria de tecnologia ao longo dos anos e as placas e os módulos, eles não conversam com qualquer outro, porque o nível de tensão, o nível de corrente que ele entrega tem que ser o mesmo para que você, por exemplo, aumente no futuro. Então, tudo isso tem que ser contabilizado, muito bem pensado. E outra questão é a manutenção desse sistema com relação à poeira. Essas placas fotovoltaicas, elas são placas em cima, elas têm vidro e a poeira tampa a área de insolação. Então, deixar lá no telhado, simplesmente esquecer lá e nunca mais olhar aqui nessa região onde a poeira aqui come solta, é bastante complicado. Então, nós precisamos ter bastante atenção com esses sistemas. É um bom negócio, mas bastante atenção, tá? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.